Fala pessoal da classe Apolo, tudo bem com vocês? Deus abençoe a cada um. Continuando as nossas lições da nossa EBD aí durante essa quarentena. A nossa lição dessa vez fala sobre o pecado de Sansão. Como todos nós sabemos, Sansão foi uma pessoa escolhida por Deus. Sansão foi uma pessoa separada por Deus desde o momento do seu nascimento. E o manifestar do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Sansão se dava de uma forma muito curiosa, porque era tipicamente física, né? Com uma força física muito grande. Isso rendeu muita fama a Sansão, não só dentre os povos da época, como também fez com que a história dele chegasse até a gente, né? A gente sabe que Sansão surgiu em uma época em que o domínio do povo filisteu era muito grande. O povo filisteu dominava o povo de Israel há 40 anos. O povo filisteu era um povo muito forte militarmente, também tinha um conhecimento de navegação muito grande, então nos mares ele também era muito forte. E esse domínio já perdurava durante muito tempo. Nesse cenário é que um anjo do Senhor é enviado até uma mulher estéril, uma mulher simples. E essa mulher recebe uma mensagem do Senhor através desse anjo, de que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria separado desde o nascimento até a sua morte. Ele seria consagrado ao Senhor, ele não poderia se aproximar, tocar coisas impuras, ele não poderia se alimentar ou beber nada que provinha da vide, da videira, né? Ou seja, ele não poderia beber bebida fermentada, vinho, nem nada disso. E também não poderia passar navalha no seu cabelo. Ele deveria deixar o cabelo ficar longo. Isso fazia parte do nazireado, né? E Sansão seria então considerado um nazireu. Teria esse voto de consagração ao Senhor desde o momento em que tivesse nascido até o momento da sua morte. E assim foi, né? Porém, nós temos algumas particularidades da vida de Sansão, às quais nós devemos nos olhar com uma determinada atenção. O interessante ao saber é que quando o anjo do Senhor chega até essa mulher e passa essa mensagem, né, uma mensagem de que alguém surgiria escolhido por Deus, nós vemos uma coisa muito interessante. Após um amplo domínio de 40 anos do povo filisteu, o Senhor então vinha a favor do seu povo, levantando um libertador, levantando alguém que concederia um livramento ao povo de Israel frente ao seu dominador, frente aos filisteus. E da maneira mais improvável possível, porque seria por meio de uma mulher até então estéril, uma mulher simples. E o que eu aprendo, o que nós podemos aprender com essa lição, é que Deus se vale de formas até então consideradas improváveis para gerar o nosso livramento, para gerar a nossa vitória. Assim como ele gerou a vitória do povo de Israel, através daquela simples mulher estéril, assim como ele gerou aquele livramento de uma forma muito improvável, fazendo com que uma mulher estéril dessa luz, assim o Senhor faz nas nossas vidas. De formas improváveis é que o Senhor provê a nossa vitória. E cabe a nós estarmos atentos, com os nossos olhos espirituais abertos, para entendermos isso. Entendermos que diante de qualquer cenário possível, qualquer tribulação ou diante de qualquer obstáculo, nada disso é impossível para o agir do Senhor. Nada disso impede o agir do Senhor. Nada disso é um obstáculo tão grande que não possa ser vencido pela mão do Senhor. No cenário mais improvável, mesmo que você não veja uma luz no fim do túnel, o Senhor está trabalhando por você, vê a sua situação. Num cenário de pandemia no qual nós passamos, muitas famílias isoladas porque está faltando coisa dentro de casa para se alimentar, ou então não sabem quando tudo isso vai passar. Não, às vezes algumas pessoas até estão com índices de depressão muito elevados porque não conseguem sair de casa, não conseguem conversar mais. Eu não sei como está o seu âmbito emocional, eu não sei como está o seu âmbito familiar, mas de uma coisa eu sei que mesmo em meio a cenários improváveis, quando a gente não vê nem mesmo a luz no fim do túnel, né, para usar essa expressão
popular, eu sei e nós podemos ter a certeza que o Senhor está agindo a nosso favor e virá ao nosso encontro, gerará a nossa vitória. Assim foi com o povo de Israel. E assim surgiu Sansão. Sansão tinha muitas particularidades e muitas semelhanças com o próprio povo de Israel. O povo de Israel foi um povo que nasceu por determinação divina, assim como Sansão foi. O povo de Israel foi consagrado ao Senhor desde o nascimento, assim como Sansão também foi. O povo de Israel foi revestido de poder entre as demais nações, assim como Sansão também foi revestido de poder dentre os demais homens. E ambos também têm uma coisa ainda em comum. Sansão se rendeu a mulheres pagãs, assim como o povo de Israel se rendeu ao paganismo local. Se rendeu a nações que eram pagãs, se deixando contaminar com seus ídolos, se deixando contaminar com as suas práticas. Em ambos os casos, os maiores adversários, tanto para Sansão quanto para o povo de Israel, foram eles mesmos. Eles mesmos se deixaram levar por aquilo que viam, por aquilo que ouviam. Provérbios 4, 23 diz pra gente assim: guarda sobretudo o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É muito importante que você, servo de Deus, esteja atento a tudo aquilo que entra em seu coração, pois caso você não o guarde, você está sujeito a essa contaminação. E assim, uma vez contaminado o seu coração, a sua vida sofre os impactos e as consequências dessa contaminação. Sofre as consequências do caminho que você escolheu trilhar. É importante que o seu coração esteja blindado pela presença do Senhor. E isso se faz através do conhecimento da palavra de Deus. Isso se faz através da oração, isso se faz através do jejum. É assim que a nossa vida espiritual é alicerçada. E é assim que o nosso coração é guardado. É assim que nós enchemos o nosso coração mais de Deus. É assim que nós ganhamos mais sabedoria, mais discernimento e mais conhecimento. E podemos, de fato, guardar o nosso coração para que, de fato, as saídas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, sejam abençoadas pelo Senhor. Sansão era uma pessoa muito impulsiva. Nós temos alguns exemplos disso. Sansão foi impulsivo no seu casamento, no seu primeiro envolvimento com a mulher filisteia, que veio a ser a sua esposa. Ele se apaixonou por aquela mulher filisteia e por isso cedeu a oportunidade de casar com ela. Não apenas isso, mas certa vez Sansão mata um leão, como se fosse um cabrito, é o que a Bíblia fala. E um dia, quando ele volta por aquele caminho onde ele passava, ele chega perto do cadáver do leão, vê que tinha um enxame de abelhas e mel por cima daquele cadáver e ele pega aquele mel, ele come daquele mel e ainda oferece também aos seus pais. Lembrando que pelo voto de nazireado de Sansão, ele não poderia se aproximar e tocar em coisa impura, no caso o cadáver do leão. E Sansão chega perto, Sansão pega o mel que estava sobre aquele cadáver. Isso mostra a impulsividade de Sansão, os seus atos em que a emoção falou mais forte do que a razão, em que a sua carne falou mais forte do que o seu espiritual, do que o seu espírito. Sansão tem, então, a sua festa de casamento, naquele tempo. Então, eram 7 dias de celebração. E, durante essa celebração, ele propõe uma charada que do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, fazendo referência, então, ao que ele fez com o leão, a morte do leão por ele, e também ao fato dele ter encontrado mel ali no cadáver do leão. Ele propõe para que até o final da celebração, 30 dos seus padrinhos pudessem e revelassem para ele o significado dessa charada que ele lança a eles. Caso eles não conseguissem, os padrinhos entregariam 30 peças de roupa de linho para ele. Se eles conseguissem resolver a charada, Sansão entregaria essas 30 peças para eles. E então, Sansão passa e ao longo dos dias,
ninguém resolve a charada. Eles então, os padrinhos de casamento de Sansão, começam a pressionar a mulher de Sansão para que ela consiga com ele a resolução para aquela charada e conte a eles. Sendo que Sansão fala que não tinha revelado aquela charada nem mesmo aos pais, quanto mais a ela. Mas no 7º dia, no último dia, Sansão, depois dela muito chorar, dela muito reclamar e pedir para que ele contasse a charada para ela, a resolução da charada para ela, ele conta ao 7º dia. Então, os 30 padrinhos de casamento apresentam a resolução da charada para ele e Sansão perde, né, aquilo que ele tinha proposto. Então tem que entregar as 30 peças de roupa. Sansão, no 7º dia, quando já estava acabando o período que ele tinha dado de prazo para que aquela resolução da charada chegasse até os ouvidos dele, no último dia ele cede e conta para a esposa e a esposa conta para os padrinhos. Eu aprendo com isso que, por vezes, a gente está tão perto do nosso objetivo, tão perto daquilo que o Senhor tem para nós, do sonho que o Senhor tem para nós, mas nós cedemos ao nosso próprio eu. Nós cedemos aos nossos pecados, nós cedemos aos nossos pensamentos, nós deixamos de buscar porque deixamos de acreditar mesmo que por um momento que o Senhor virá ao nosso favor. Deixamos de acreditar que o Senhor nos abençoará. Eu sei com isso que nós não devemos desistir de buscar ao Senhor em ocasião alguma. Nós não sabemos se falta tão pouco, se falta muito. Nós não sabemos quantas semanas faltam, quantos anos faltam, se vai acontecer amanhã aquilo que o Senhor tem para nós. Mas por isso, nós devemos continuar perseverantes na busca ao Senhor, perseverantes naquilo que o Senhor tem para nós, perseverantes nos planos e nos sonhos de Deus para nós. A Bíblia fala lá em Lucas 21:19 que a perseverança é na perseverança que vós encontreis a salvação das vossas almas. Não apenas naquilo que diz respeito aos sonhos de Deus para nós no mundo físico, né? Sejam em objetivos da nossa vida, a faculdade que Ele sonhou para você, o emprego que Ele sonhou para você, a família que Ele sonhou para você, a esposa que Ele sonhou para você. Mas nós sabemos também que é na perseverança que nós encontramos a salvação, é na perseverança que o Senhor tem espaço para atuar em nosso coração e assim nos ajudar na nossa caminhada. Assim, a nossa salvação é construída. Assim, nós um dia chegaremos e nos encontraremos com o Senhor, porque fomos perseverantes, assim como a palavra de Deus nos fala em Lucas. A perseverança é uma das palavras-chave da vida do cristão, pois ela marca o caminho a ser seguido. Ela marca o momento em que eu continuarei e decidirei por seguir os planos e aquilo que o Senhor traçou para mim, ou se eu decidirei voltar atrás, olhar para os lados, ou então me deixar levar, deixar a minha atenção ser levada por coisas que estejam no meio do caminho. Não deixe a sua atenção ser levada por coisas que estejam no meio do caminho, não olhe para trás, não siga um caminho diferente. Olhe apenas para o caminho que o Senhor traçou para a sua vida. Olhe apenas para um caminho de comunhão com o Senhor, para um caminho onde a sua relação com Deus ganha cada dia mais força, seja cada dia mais intensa, pois é assim que nós nos aproximamos do Pai. E isso vai nos alimentar ainda mais a continuarmos na perseverança até um dia encontrarmos o nosso Senhor. Até um dia encontrarmos e chegarmos naquilo que Ele tem preparado para nós. Sansão foi negligente. Sansão não só se envolveu com essa moça, como também se envolveu com Dalila, sendo negligente a orientação de Deus. Sansão foi cego, teve seus olhos perfurados e no momento da sua morte trouxe também uma morte muito grande a um número enorme de filisteus. Mas assim como Sansão foi cego, o pecado também nos cega. O pecado fecha e tampa os nossos olhos para a realidade. Cabe a nós
não deixar isso acontecer. Buscar e estarmos intensos na busca, a orientação de Deus, nos nutrindo a cada dia mais com a sua palavra, para que os nossos olhos estejam abertos para o mundo espiritual, para que nós estejamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e assim possamos refletir a cada dia mais o Senhor Jesus. E assim, pessoas que estão ao nosso redor olharão para nós e verão que ali está alguém segundo o coração de Deus. Alguém diferente pelo olhar. Elas não sabem o porquê, mas sabem que há algo de diferente. E esse diferente é a presença do Espírito Santo, porque você se preocupou em buscar a orientação de Deus e você se preocupou em não deixar o pecado cegar a sua vida. Então, fique com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.